A paz do Senhor, como eu disse para a nossa meditação, Salmo de número 46, eu quero que trazer uma breve palavra para o coração de vocês. Esse salmo eu mencionei na quinta-feira, né? Como tivemos bastante ausência, eu quero expressar aqui. O Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na angústia ou na tribulação ou na adversidade. Primeiro, o salmista começa a dizer que Deus, ele é. Observa que é Deus com letra maiúscula, porque o nosso Deus é o Deus dos deuses com letras minúsculas. O Salmo de número 46 é uma âncora da nossa fé. Quando diz que Deus, ele é, o abrange passado, presente e futuro. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é o mesmo. O nosso Deus, ele é o mesmo. Deus é. O salmista diz aqui que ele é refúgio e ele também é fortaleza. Ele não é só meu refúgio, ele não é só a minha fortaleza. Ele diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é. O Salmo 18 diz que Deus é a minha rocha, Deus é o meu rochedo, Deus é o meu escudo, Deus é digno de louvor. Então Deus é refúgio, Deus é fortaleza, refúgio, socorro imediato, fortaleza é aonde estamos seguro. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Porque chega na adversidade, chega a angústia, chega a própria tribulação, muitas das vezes se sentimos só. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é auxílio sempre, sempre presente. Por ele ser auxílio sempre presente, por ele ser o nosso refúgio, por ele ser a nossa fortaleza. Aí o verso 2 ele vai dizer: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunda no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes seja sacudido pela sua fúria. Então, por isso que nós não tememos, por isso que nós não podemos ter medo, porque a própria adversidade, a angústia, a tribulação não pode abalar a nossa fé em Deus. Abala sim a nossa alegria, mas a nossa fé em Deus não. Quando o salmista ele diz ainda, fala do caos, fala daquela situação adversa ainda. Você vai observar que ele diz ainda que a terra trema. Ou seja, quando você ouve aquela notícia ou acontece algo que você diz, eu perdi o chão, ainda que a terra trema. Os montes afundam no coração do mar. Os montes fala de reino. Quando a Bíblia nos diz aqui sobre as águas e mar, fala de nações, quando se agita, ainda que tudo isso venha acontecer, eu venha a ter essa convicção que Deus é meu refúgio, que Deus é a minha fortaleza. Lembra do Salmo 23, o verso 4? Ele diz num caos, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo.
A tua vara e teu cajado me consola. Lembra de Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18? Ele usa essa mesma expressão, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja ovelha no povil, nem gado no curral, ainda que falta alimento na terra, todavia eu te louvarei, Senhor. É nesse momento, no momento do caos, no momento que os ainda venha a acontecer, a nossa confiança em Deus, a nossa fé nele, não pode ser abalada. Por quê? Porque o verso 4 vai dizer: há um rio cujos os canais alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há um rio para nós entendermos, esse verso 4. Leia João capítulo 7, verso 38 e 39. Quando Jesus, no último dia da festa, ele vai se levantar, ele vai se colocar em pé e ele vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no teu ser. O verso 39 vai dizer que ele dizia isso devido ao Espírito Santo que iria se manifestar. Esse rio, cujos canais alegra a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, que Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem paz em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio à tribulação, em meio à angústia. Lembra? Quando Jesus dormia no barco, ele tinha o Espírito Santo. E a tempestade assolava o barco. Os discípulos estavam em desespero e Jesus dormia. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem paz em meio ao caos. Ou seja, paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de prova. Paz não é ausência de adversidade. Paz é serenidade. É saber que Deus está com você em qualquer momento. Que você é habitação de Deus. Você é morada do Altíssimo. Deus habita em você. E por Deus habitar em você, você não vai ser abalado. Porque Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. É por isso que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O verso 6 diz: nações se agita, reino se abala, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Jacó é um lutador. Todos nós sabemos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Só que o verso 7 diz que Deus não é Deus de Israel. Deus é Deus de Jacó. Por quê? Ao se apresentar como Deus de Jacó, ele se apresenta como Deus acessível, ou seja, o Deus que cuida dos filhos que sofrem. Ele é o teu refúgio. Jacó sofreu. Jacó teve uma vida difícil, a vida sentimental, a vida familiar, no seu trabalho, crise financeira. Ou seja, ele é um Deus daquele que sofre. Ele é um Deus acessível. Qualquer um pode dobrar o teu joelho, pode buscar ele e ele está pronto para ouvir a sua voz. O verso 8 vai dizer: venham, veja a obra do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras,
até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele dá fim às guerras. Algumas guerras só cessam com a intervenção de Deus. Ou seja, a guerra dos vícios, da depressão, da inveja, do ódio, do sofrimento, das pandemias, só cessa com a intervenção de Deus. E sabemos que tem o tempo do homem e tem o tempo de Deus. O tempo do homem é conhecido como Cronos, 1 hora, 2 horas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E o tempo de Deus é o Kairos. Quando o tempo de Deus, o Kairos, cruza com o tempo do homem, o milagre acontece, a cura acontece, a libertação acontece e o nome do Senhor é glorificado. Algumas guerras só cessam com a intervenção de Deus. É Ele que dá fim, é Ele que coloca por terra. E como que Ele coloca por terra? Ele quebra o arco. O arco é um instrumento de guerra de longa distância. Ele quebra o arco. Quando ele quebra o arco, só com uma flecha, o arqueiro não pode fazer nada. Ele despedaça a lança. A lança é também um instrumento usado em guerra para atingir de perto. Ou seja, com a lança despedaçada, não pode fazer nada. Ele destrói os carros com fogo. Ou seja, não tem como alcançar você. É Deus dizendo, Ele cuida dos ataques que vêm de longe. Ele cuida dos ataques que vêm de perto. Ele destrói tudo aquilo que está para alcançar você. Esse é o nosso Deus. Quando Ele diz aqui, parem de lutar, ou aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou seja, a nossa experiência pessoal com Deus depende de nós se aquietar. Então não fica desesperado com tudo aquilo que a mídia está lançando, pelo aquilo que as pessoas estão falando que vai acontecer. Ou seja, a nossa experiência pessoal com Deus depende de nós se aquietar. É o que Deus diz para você nessa noite, se aquieta. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Lembra de Êxodo, no seu capítulo 14, o verso 14, quando o povo está em desespero, o mar está na frente, Faraó está vindo atrás com seu exército. O povo em desespero diz, Moisés, tirou nós do Egito para nós morrermos aqui, porque os olhos do povo estavam em Moisés, mas os olhos de Moisés estavam em Deus. Êxodo, capítulo 14, verso 14, Moisés diz essa palavra para o povo, aquietai-vos, aquieta, e verá o grande livramento de Deus. E Deus disse para Moisés, Moisés, fale para que o povo marche, por que clamas a mim? E o povo marchou, e Deus abriu o mar, e o nome do Senhor foi glorificado. Então é momento de nós se aquietar, não é momento de nós desesperar, não. E o verso 11 diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa
torre segura. Diga nesta noite: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando a dor vier ao seu encontro, diga: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando a depressão querer te assolar, diga: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando você tentar dormir e a falta de sono vier, diga: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando a falta de perdão bater em teu coração, diga: o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando você se sentir só, abandonado, diga: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Fica com esta palavra no nome de Jesus.